pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho aí, pessoal. Vamos estar falando sobre a introdução da Moneyboard e vamos estar falando sobre conexões da fonte de alimentação, tá bom? Placas-mãe modernas padrão ATX possuem um conector de 20 vias para ligação da fonte de alimentação. Nele ligamos, o conector ATX, é o principal da fonte de alimentação e também mostrado na imagem. Observe que os pinos desses conectores têm formatos diferenciados. Alguns são retangulares e outros são hexagonais. Essa diferenciação impede que um usuário distraído faça a conexão de forma invertida e, se fosse possível ligá-lo de forma invertida, a placa-mãe queimaria imediatamente. Tá? Já ocorreu muito desses casos. Tá? O conector ATX principal da fonte de alimentação e o correspondente da placa-mãe. Para ligar uma fonte de alimentação desse conector da placa-mãe, faça como mostramos em diversos vídeos, até mostra no YouTube ligando a placa-mãe. E observe que ambos os conectores têm travas indicadas na imagem do vídeo, como a A e a B. E para fazer o desencaixe, aperte o conector do ponto C para que as travas A e B se soltem. Puxe cuidadosamente pelo conector e não pelos fios, tá? Conectando a fonte de alimentação ATX na placa-mãe, conectores de 12 volts na placa-mãe e na fonte de alimentação padrão ATX 12 volts. Praticamente todas as placas-mães modernas exigem fontes de alimentação ATX 12 volts. Tá? Essas fontes possuem, além do conector principal, dois outros conectores auxiliar de 12 volts. São raras as placas-mães que usam conector auxiliar, mas bem comuns as que usam conector de 12 volts. Bom, mostra os conectores de 12 volts na placa-mãe e na fonte de alimentação. Observação, pessoal. O conector do meio mostrado, entre os 12 volts, é o principal. É chamado conector auxiliar. Esse tipo de conector caiu em desuso e as fontes ATX mais novas já não o possuem. O conector de 12 volts também só encaixa em uma posição, devido ao formato dos seus pinos, e tanto o conector da placa-mãe como da fonte de alimentação possui travas. Para fazer o desencaixe, aperte na trava antes de puxar o conector. Detalhe do encaixe do conector de 12 volts. Conector ATX de 24 pinos. A nova geração de fontes ATX versão 2.2 tem algumas diferenças. O conector principal, que tinha 20 pinos, passou a ter 24 pinos. O conector auxiliar foi eliminado. Foi ainda incluído um novo conector de alimentação para disco serial ATA. Entretanto, a esmagadora maioria das placas-mães ainda opera com fonte ATX 12 volts, ou ATX 2.1. Quando uma placa-mãe possui um conector de alimentação de 24 pinos, você pode usar uma fonte ATX 12 volts, com conector de 20 pinos. Bom, apesar do número de pinos ser diferente, o encaixe é compatível. Conector de alimentação de 24 pinos na fonte. O conector principal foi aumentando de 20 para 24 pinos para fornecer novas linhas de mais 5 volts. Bom, isso quer dizer, pessoal, que a corrente adicional fornecida por essas linhas pode ser necessária para o funcionamento de placas de vídeo tipo PCI Express de alto desempenho. Nesse caso, a ligação mostrada, isso pode mostrar em vários vídeos, e poderá não atender ao consumo de corrente. E será preciso usar uma verdadeira fonte ATX 2.2 com conector de 24 pinos. Uma coisa importante: conector de alimentação de 24 pinos na placa-mãe. Fontes ATX com conector de 20 pinos normalmente podem ser ligadas em placas com conector de 24 pinos. Conexões da fonte AT. Em PCs mais antigos, encontrávamos fontes de alimentação padrão AT. A transição entre AT e ATX ocorreu entre 1997 e 1999. Computadores dessa época, baseados em processador AMD K6 e K6-2, Pentium 2,
Celeron, Pentium 3 e outros que podiam usar fontes AT ou ATX. Dependendo da placa-mãe, algumas placas possuíam ambos os tipos de conectores. Já os micros anteriores usavam exclusivamente fontes AT. Uma fonte AT tem conectores diferentes para ligação da placa-mãe. Ao invés de usar um conector de 20 pinos, como já mostrado, usa dois conectores de 6 pinos, como vemos. Bom, conector de alimentação em uma placa-mãe padrão AT, ligando a fonte de alimentação AT na placa-mãe. Bom, vemos a ligação dos dois conectores da fonte de alimentação AT na placa-mãe. É preciso alinhar corretamente os dois conectores de 6 pinos sobre o conector de 12 pinos da placa-mãe. Se for feita alguma inversão ou encaixe errado, a placa-mãe queimará. Para conectar corretamente, observe que cada um dos dois conectores possui 2 fios pretos, e os 4 fios pretos devem ficar juntos na placa-mãe central do conector. Bom, pessoal, vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é muito importante, tá? Eu vou pegar uma placa-mãe aqui, tá bom? Uma placa-mãe já... Olha aqui, essa placa-mãe ela possui um conector de 24 pinos. E o conector dos 4 pinos de 12 volts, tá? Vocês têm que observar, olha aqui, que ele tem um encaixe aqui preciso aqui, ó. Vocês vão ver, vocês vão pelo encaixe aqui, ó. Viu que encaixou? Você encaixa, tá? Não tem problema nenhum, que esse conector também ele sai e você pode estar tirando se você quiser, sem problema nenhum, tá? Ó, ele sai, você tanto pode tirar para cima ou para baixo, tá? E você pode estar encaixando também, tá? E mais o conector lá, tá bom? Uma observação, se vocês perceberem, vocês vão perceber que ele não tá encaixando, tá vendo? Então não é um encaixe correto, tem que tomar muito cuidado para não estar queimando a placa-mãe. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, pessoal, e até a próxima.